Hoje eu quero falar sobre uma boa notícia, mas também tem uma má notícia. E como naquela famosa frase, quer escutar qual primeiro, a boa ou a má notícia? E normalmente se escolhe a má notícia. Pois é, a grande tribulação profetizada na Bíblia está prestes a acontecer. E isso não é a má notícia. A má notícia é que nós vamos passar pela grande tribulação. Sim, a igreja do Senhor, aqueles que são santos de Deus, aqueles que são os escolhidos, aqueles que obedecem ao mandamento de Deus, aqueles que são fiéis a Jesus Cristo, a Bíblia fala que nós vamos passar pela grande tribulação. E isso é uma má notícia. Mas eu disse que tem uma boa notícia. E a boa notícia é que a Bíblia também nos garante. Ela tem profecia que fala que nós, neste período difícil, também seremos guardados, nós seremos salvos, nós seremos libertos, estaremos em segurança com o Senhor. O Senhor estará conosco durante este período difícil. Isso também é profetizado na Bíblia e eu quero mostrar isso para vocês. Mas antes, vou mostrar a má notícia na Bíblia para você entender que nós vamos passar sim pela grande tribulação. Ah, e antes que você fale... Não, quem vai passar pela grande tribulação são os judeus. A igreja vai ser arrebatada. Você que vai vir com esse discurso aqui, antes de vir com esse discurso, veja esse vídeo aqui, ó. Nesse vídeo eu falo sobre isso. Que a igreja e Israel, na verdade, são a mesma coisa. E também, para quem vai falar, não, mas a Bíblia fala que nós não somos destinados à ira. É porque você não sabe a diferença de ira e grande tribulação. Que são duas coisas bem diferentes. E se você não sabe essa diferença, também assiste este outro vídeo aqui, que você vai entender como é diferente a ira e a grande tribulação. São momentos diferentes, são coisas diferentes. Assista esse vídeo para você entender melhor. Agora vamos para a leitura. Então vamos ler primeiro em Mateus 24, no verso 21, que diz assim, ó. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Por causa de que os dias da grande tribulação serão abreviados? Por causa dos eleitos. Então os eleitos estarão durante a grande tribulação aqui na terra. Ah não, mas os eleitos é o povo de Israel. Então vamos ler em Apocalipse, no capítulo 7, a partir do verso 14, que diz assim, ó. Respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. O que é a igreja? A igreja é aquele que faz parte do corpo de Cristo. E faz parte do corpo de Cristo porque foi lavado pelo sangue de Cristo, que ganhou a salvação em Jesus. E neste verso aqui, fala que aqueles que passaram pela grande tribulação, inclusive, eles são os que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Mas será que esses aí não são os judeus que serão salvos durante a grande tribulação? Não. Leia alguns versos anteriores. Vamos ler a partir do verso 9, e diz assim, ó. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. E foi a este povo que o anjo perguntou para João. E o anjo respondeu, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Povos de todas as nações que foram salvos em Jesus Cristo passaram pela grande tribulação.
Quero ler também em Apocalipse, agora no capítulo 20, no verso 4, que diz assim, ó: Vi tronos em que se assentaram aqueles que haviam sido dado autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Este texto mostra bem claro que aqueles ali que dão testemunho de Jesus e da palavra de Deus estavam durante a grande tribulação, e por estar neste momento, eles negaram adorar a imagem da besta e negaram receber a marca do 666. Isso prova claramente que estavam durante a grande tribulação, pessoas salvas. E para confirmar mais ainda, leia em Apocalipse 14, no verso 12, que fala a respeito sobre a marca, sobre a imagem da besta, sobre aqueles que não vão receber essa imagem, porque essa é a perseverança dos santos. Vamos ler. Apocalipse 14, no verso 12, diz assim, ó: Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Que perseverança é essa? Nos versos anteriores você vai ver que é não receber a marca da besta e nem adorar a imagem. Essa é a perseverança dos santos durante a grande tribulação. Esses textos já deixam bem claro que sim, a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu poderia mostrar vários outros textos, mas esses já são suficientes. Quero mostrar para vocês agora a boa notícia que Deus vai nos guardar neste período difícil. Estaremos em segurança diante de Deus. E para comprovar isso, eu vou ler primeiro um verso que é Jesus orando por nós diante de Deus. Olha só o que Jesus fala. João 17, no verso 15. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Tanta gente pregando aí que a gente vai ser retirado do mundo, vai ser arrebatado, tirado do mundo, né? Mas Jesus nem pediu isso. Jesus pediu, ó, não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. É isso que Jesus pediu. Proteção para nós, não ser retirado, seremos protegidos contra o maligno. E para confirmar, vamos ler em Apocalipse capítulo 3, no verso 10, que diz assim: Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Deus está prometendo aqui que seremos guardados durante este período difícil. E ser guardado não é ser retirado. Deus consegue nos guardar em segurança mesmo aqui na terra. Que foi o que ele fez com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram jogados na fornalha de fogo. Deus guardou eles dentro da fornalha de fogo. Guardou Daniel dentro da cova dos leões, junto com os leões. Deus guardou Daniel ali. Deus guardou o povo de Israel no Egito contra as pragas, as 10 pragas que caíram contra os egípcios. Nenhuma atingiu o povo de Israel. Noé estava navegando nas águas do dilúvio, a salvo, dentro da arca, mas estava aqui no dilúvio. Deus nos guarda mesmo no meio da tribulação. É isso que ele está prometendo para nós. E há quem diga, não, é se guardar aqui só é para a igreja, o povo de Israel vai ficar aqui na grande tribulação. Será? Se você está confuso com isso ainda, leia comigo em Daniel 12, no verso 1, que diz assim, ó: Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia tal como nunca houve desde o início das nações até então, a grande tribulação. Mas, naquela ocasião, o seu povo, que é o povo de Daniel, o povo de Israel, mas naquela ocasião, o seu povo
todo aquele cujo nome está escrito no livro, e é o livro da vida, o seu nome está escrito no livro da vida, será liberto. Naquela ocasião, a ocasião de uma grande tribulação, naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Tanto o povo de Israel como qualquer outro que tem um nome escrito no livro da vida será liberto neste tempo de tribulação. E mais uma vez, liberto aqui mesmo. E para confirmar mais ainda, leia em Jeremias 30, no verso 7, que diz assim, ó: como será terrível aquele dia, sem comparação. Será tempo de angústia para Jacó, e Jacó é Israel. Mas ele será salvo. Promessa de salvação para nós, mesmo nesse tempo de angústia, mesmo nesse tempo de maior tribulação que haverá na terra. Deus nos promete segurança, proteção, porque Ele estará conosco, mesmo nesse período de grande tribulação. Se Deus então nos prometeu segurança, por que você está apavorado? Ai, vai vir a grande tribulação. Onde eu vou me esconder? Como que eu vou guardar o mantimento? Como que eu vou fugir? Ai, meu Deus, e agora? E agora? Calma, calma. Foi Deus quem prometeu segurança para nós. Foi Deus que prometeu que vai nos guardar. Não é com a nossa própria força, não é com a nossa própria segurança. Deus nos prometeu que vai nos guardar. Confie em Deus, confie nas promessas do Senhor, confie no seu amor, confie no sustento que Ele traz. Seria bom que todos tivessem condição como Noé, que construiu uma arca, guardou mantimentos para salvar tanto ele quanto os animais. Seria bom que todos tivessem essa condição de ter um lugar secreto, escondido, guardar mantimentos, inclusive para ajudar outras pessoas. Se você tem essa condição, você pode ajudar outras pessoas a serem salvas também. Então faça quem tem condição. Mas a maioria das pessoas, é verdade, não tem condição de ter um lugar e de ter mantimento. A maioria não tem. Será que vai ficar abandonada por Deus? É claro que não. Deus vai nos guardar e nos sustentar. Não foi assim com Elias? Elias, no período de seca de 3 anos e meio em Israel, o rei e a rainha queriam ainda matar o profeta Elias. E onde ele conseguiu se esconder? Na beira de um riacho. Deus deu abrigo para ele. Bebia a água do riacho, mas ele ia comer o quê? Vinha um corvo. E em 2 períodos do dia trazia alimento, pão e carne para Elias comer. Olha só que milagre, Deus sustentando o seu profeta. E depois que o riacho secou, ele foi para um lugar, uma outra região, e tinha ali uma viúva que tinha só um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, ia comer ela e o filho dela e eles iam morrer. Mas Deus sustentou e não acabou o azeite, não acabou a farinha. Eles ficaram sendo sustentados durante aquele período de seca porque Deus multiplicou e não deixou que acabasse aquela comida para sustentar aquela casa. Deus nos guarda, Deus nos sustenta. Lembra do povo de Israel no deserto, 40 anos no deserto, a roupa não estragava. Eles não passavam frio à noite no deserto, eles não sofriam do calor durante o dia no deserto, porque Deus guardava. Vinha comida do céu, o maná caía do céu para eles fazerem o pão com aquela farinha. Vinha codorna para eles comerem carne, eles bebiam água no deserto. Deus guardava e sustentava uma nação inteira, um povo no meio do deserto. Será que Deus não pode nos guardar em segurança? Imagina o povo de Israel saindo do Egito. E de repente o exército do faraó atrás e o mar vermelho na frente. Moisés, você tirou a gente do Egito para a gente morrer aqui na beira do mar, morrer na beira da praia. E Deus abriu o mar vermelho. Será que Moisés tinha isso como plano? Será que o povo tinha isso como plano? Não, Deus abriu o mar e trouxe salvação e trouxe libertação para o povo de Israel. Deus vai continuar nos guardando em segurança. Essa promessa é dele e muitos milagres vão acontecer para Deus nos guardar e nos sustentar mesmo nesse período difícil. O Senhor estará conosco. Essa é a promessa dele. Confie em Deus. Mas você pode estar se perguntando, mas o que eu faço então? O que eu devo fazer?
Você precisa ter confiança em Deus e ter fé para sobreviver. Eu fiz um vídeo que eu falo sobre sobreviver pela fé. A Bíblia nos ensina a viver pela fé nesse período difícil. Veja esse vídeo aqui que eu trago mais instruções a respeito dessa sobrevivência pela fé na grande tribulação. Mas quero ler um verso aqui também que está escrito em Lucas 21, no verso 36, que diz assim, ó: estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. E estar de pé é estar vivo. Então o que você precisa fazer para escapar e permanecer vivo quando o Filho do Homem vir, quando Jesus vir? Você precisa fazer o quê? Estar sempre atento à palavra de Deus e ver tudo o que está acontecendo, estar atento e orar. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Mas se você quer um refúgio, um lugar secreto e seguro para estar, então eu vou te dizer agora, preste atenção no Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, imagina que terrível, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque os teus anjos ele dará ordem ao seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. E Deus diz assim: porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele chamará a mim e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Este é mais um vídeo do canal Desembaralhando o Futuro. Temos muito que aprender ainda sobre as coisas que vão acontecer e que estão prestes a acontecer. Mas entre elas, o que é mais importante sobre o futuro é confiar em Deus. Até o próximo vídeo.